a nossa alegria poder ter o pastor Ilquias. Queria convidá-lo a vir aqui nessa manhã. Convidei ele prontamente aceitou, eu fiquei muito contente. O Ilquias tem um pastor aqui que tem feito um trabalho maravilhoso nas mãos de Deus. Tá, a esposa e os filhos aqui, eu vou pedir para eles ficarem em pé. Queria que a igreja desse uma salva de palmas para essa família preciosa. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. A irmãzinha está indo dar um abraço ali, o irmão divino também. Tem um pessoal aqui que veio para te ver hoje aqui, viu, Ilquias? Olha lá, ó. O Carlos e a Edilane falaram: não, nós não vamos nem viajar para ir lá ver o Ilquias. Estão ali também. O Ilquias é o pastor da primeira igreja batista em Caldas Novas, uma igreja que tem crescido muito em nosso estado. E eu convidei ele para vir falar sobre algo que essa igreja tem vivido, experimentado lá, que é sobre o discipulado, sobre algo que a gente tem almejado para a nossa igreja. Meu desafio para você é que você coloque seu coração nas mãos do Senhor e deixa Deus falar contigo através desse servo dele nessa manhã. Deus abençoe o teu servo, usa a boca, a mente, as emoções, e que ele, ó Deus, fale do Senhor a cada vida aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para todos. A informação que o pastor me deu, eu perguntei assim: pastor, quanto tempo eu tenho? Ele disse: fique em paz que vamos almoçar aqui. Então, eu estava vendo umas mensagens minhas antigas, estou há 14 anos lá em Caldas, né? E eu me recordei que assim que eu cheguei, pastor, eu pregava sermões de 30, 35 minutos. E à medida que o tempo foi passando, a gente vai envelhecendo, o sermão vai ficando mais longo, né? Então, se eu começar a caducar e passar de 1 hora, o senhor pode puxar minha orelha. Eu sou apaixonado pela palavra, irmãos. Eu acredito que mini sermões produzem mini cristãos. Nós queremos uma igreja gigante, precisamos de muita palavra, porque a palavra nos transforma. E nós vamos pedir a Deus que faça isso, que Ele nos transforme pela sua palavra nesta manhã. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá no texto de Atos, texto muito conhecido, Atos 2, 44 a 47. Atos 2, 44 a 47. Diz assim a palavra de Deus: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui na tua presença e nós queremos te engrandecer nesta manhã, por esse privilégio da liberdade que temos ainda em nossa nação, de podermos abrir a tua palavra e meditar sobre ela. Ó Deus, que essa liberdade da qual todos nós aqui usufruímos, possamos tê-lo, ó Deus, em grande valor, e que nesta manhã o nosso coração, nossa mente sejam, ó Deus, pastoreáveis. Que o Senhor, pela tua palavra, possa pastorear o nosso coração e a nossa mente. Nos ajude, Senhor. Nós sabemos das nossas limitações. Não se trata apenas de compreender a leitura de um texto, mas de entender os mistérios da tua vontade. Pelo teu Espírito Santo, fale ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a minha ideia nesta manhã não é fazer um mini seminário sobre pequenos grupos. Temos muita coisa por aí, basta os irmãos se ingressarem em um desses seminários pelo Brasil afora. Excelentes livros falando sobre técnicas, sobre metodologia, a respeito de pequenos grupos. Eu vou trazer aqui, na verdade, algumas questões que ardem no meu coração, pastoreando a primeira igreja batista em Caldas Novas, que é uma igreja que vive essa experiência de pequenos grupos. Eu vou começar narrando, a título de introdução, um pouquinho dessa história da nossa igreja. Depois vamos entrar na palavra falando de princípios, de verdades que estão por trás dessa relação de intimidade a partir dos pequenos grupos.
Estando há 14 anos em Caldas Novas, e nós temos provas aqui vivas, né, desse tempo em que a igreja reunia apenas no endereço, éramos apenas uma igreja. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos pouco mais de 150 irmãos, uma igreja sólida, firme, uma igreja que foi muito bem ministrada. O pastor João Martiniano fez um gigante trabalho, um homem que é um ganhador de almas, um discipulador, uma igreja muito firme, mas uma igreja que podia ganhar território, uma cidade que crescia e cresce assombrosamente. Caldas Novas é um negócio muito estranho, é incrível como aquela cidade cresce, e a igreja precisava avançar. E nós ficamos ao longo de 5 longos anos ministrando ao coração da igreja, trabalhando princípios, valores, verdades, com metas bem audaciosas, e queriam culminar nos pequenos grupos. Tive o prazer de estar com um grupo de pastores aqui de Goiás, lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, quando o pastor Rick Warren esteve no Brasil, e o que mais me chamou a atenção foi quando foi ministrado sobre os pequenos grupos. E começamos a trabalhar o coração da igreja, e chegou um tempo em que era hora de avançar, e chamada para pequenos grupos é chamada para sair do comodismo, porque vamos ser colocados na rota de colisão às vezes, porque é um chamado para relacionamentos, e às vezes no conflito entre reinos, porque vamos ter que nos relacionar com trevas a fim de ganhá-los para a luz. Então nós começamos a trabalhar a certeza de que Deus estava nos guiando. Eu vou só brevemente dizer para os irmãos que assim que nós iniciamos esse ministério, o resultado, nós temos hoje 4 igrejas batistas em Caldas Novas, 4 igrejas, resultado desse trabalho. No primeiro ano de pequenos grupos, nós batizamos ao final de um ano 149 pessoas, tivemos batismo com 60 irmãos de uma única vez, e não era aquele batismo, né, que a gente pesca em rede, sai, quem tiver na frente joga na água, não é isso não, de longe, todos eles resultado de discipulado. E esses que foram batizados ao longo desse período, como resultado dos pequenos grupos, estão na igreja. Hoje lideram ministérios, hoje são diáconos, líderes na igreja, estão no louvor, estão em várias áreas de ministério na igreja, no lar batista, nosso orfanato, enfim. Então, há uma solidez muito grande quando pessoas são alcançadas pelo evangelho pela via de relacionamento. A igreja tem avançado, tivemos muitos desafios, e um atrás do outro. A igreja não para de ter desafios, mas a saúde da igreja está ligado a relacionamentos, e nada melhor do que os pequenos grupos para viabilizar o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Então nós amamos o que vamos falar aqui. Eu digo nós porque falo em nome da minha igreja, em nome da minha liderança, em nome de uma coletividade. A minha fala é uma fala que remete à visão da nossa igreja ao longo desses 14 anos, construída ali de forma coletiva. Também não sou um pastor que tudo gira em torno de mim, vivo o colegiado, temos vários ministros e temos caminhado assim. Então, irmãos, o que vamos falar aqui são princípios e verdades que viabilizam a multiplicação de discípulos, plantação de igreja, abertura de ministérios e muita saúde para a vida da igreja. Imagino que vocês já estão experimentando isso, porque 14 anos é uma gota no oceano na visão histórica, né? É nada. E nesse pequeno tempo, os irmãos têm feito coisas extraordinárias, porque eu creio que o foco está bem ajustado. Muito bem, nós vamos agora para a palavra, e eu quero então dizer para os irmãos que esses princípios e valores que vou trabalhar aqui, estão por trás desse pequeno relato que eu dei para os irmãos, dessa multiplicação da igreja. Hoje nós temos uma comunidade que cresce para a glória de Deus, com saúde, porque somos uma igreja que serve, não uma igreja que usurpa da comunidade, mas uma igreja que reparte e graciosamente o faz pela via de relacionamentos, de várias formas, uma delas o pequeno grupo. Nós acabamos de ler um texto, e esse texto nos chama, irmãos, para algumas verdades muito profundas. O texto vai dizer aqui que todos os que creram estavam juntos e tinham, o que dizia a palavra? Tudo em comum. O que creram estavam juntos. Creram em quê? Creram em quem? Sem tumulto. Vamos fazer como uma escola bíblica, vamos tentar gerar participação aqui. No que creram? Em que creram? Eles creram no Evangelho de Cristo, e creram no próprio Cristo desse Evangelho. Irmãos, é impossível uma experiência dessa natureza com o Evangelho de Cristo e com o Senhor Jesus que não nos mobilize para fazer com que a nossa vida seja um reflexo de quem Cristo é. Ser cristão é ser um pequeno Cristo,
É ser um pequeno Cristo que contagia, que reparte e que se multiplica. Não é possível, eu creio nisso piamente, alguém que experimente o Evangelho de Jesus, alguém que tenha uma experiência real com Jesus, que não faça da vida o que Jesus fez com a dele. Eu quero então trabalhar aqui alguns princípios com os irmãos. Quero começar falando sobre um sentimento universal, que é o sentimento de pertença ou de pertencimento. Todos nós compartilhamos disto. Todos nós queremos fazer parte de alguma coisa. Ninguém é uma ilha, todos somos, em última análise, um continente, porque em torno de nós muita coisa e muita gente se agrega. Se você for a verificar, eu sou psicólogo clínico e tenho lidado com algumas demandas bem interessantes. Fui contactado por um colégio há pouco tempo atrás, porque está havendo como modismo um grupo de meninos e meninas, nesse caso meninas, que estavam se automutilando. Muitos cortes, braço, perna. E a pessoa me perguntou, a professora, a coordenadora, disse: o que eu faço? Eu disse: deixa eu tentar entender o que está acontecendo primeiro, porque existem várias etiologias para esse comportamento, eu não sei qual é a base. E quando começamos a conversar, o que eu percebi é que era uma forma de batismo. Era como que para fazer parte daquele pequeno grupo de meninas era necessário cortar braços e pernas. A automutilação como uma moeda de barganha para entrar num grupo e pertencer a um grupo e ser aceito por um grupo, amada por um grupo. Estão entendendo aonde alguém pode ir para pertencer a alguma coisa? Para pertencer àquele grupo de meninas começavam a se cortar e agregando aquele pequeno grupo, e o grupo ia aumentando, como uma forma de batismo se cortavam. Isso é muito característico na época da adolescência, porque é onde se acentua esse sentimento de pertencimento. O adolescente ele é bem tribal, né? Você vai vendo assim o perfil desses grupos, né, tribais, alguns que são apaixonados pelo rock, e os mauricinhos, patricinhas e outros pelo rap, e assim vai, você vê que são bem grupais. Mas irmãos, para além da adolescência, todos nós temos esse sentimento de pertencer a alguma coisa. Nós temos essa carência. E vamos entender ao longo da ministração que isso é de Deus para nós. Não o mutilar para ser aceito no grupo, mas o sentimento de pertencimento. Ele é algo de Deus para nós. Nós não fomos chamados para o isolamento. Nunca fomos. Talvez seja uma das maiores loucuras da vida é a opção pela solidão, porque a solidão mata. O isolamento é uma das maiores punições que nós podemos dar a alguém. Você quer ver uma coisa? Isso é muito comum em relações familiares. Você vê que algumas famílias se desentendem, eles brigam, né, discordam, e às vezes até altera a voz e fala nervoso. Tá, mas enquanto alguém está brigando com você, significa que você tem algum valor, e você está sendo afetado e está afetando. Quer matar alguém? Dê esse alguém indiferença. Ignore. Faça de conta que ele ali não está. Faça de conta que ele não te afeta. Ignore. Talvez seja nas relações familiares, até conjugais, uma das piores punições seja a indiferença ou o isolamento. É ou não é verdade, meus irmãos? É tão ruim quando você já não afeta aquela pessoa e também não é afetada por ela. É interessante esse valor. Quando você pega um sistema prisional de forma geral, vamos pensar norte-americano, que isso é bem demarcado, você quer dar uma alta punição a um presidiário que transgrediu uma regra dentro do presídio, manda ele para onde? Manda ele para a solitária. Depois de uma semana ele começa a literalmente enlouquecer. A solidão tira o nosso norte. A solidão desumaniza, a solidão mata, destrói, desequilibra. Não há punição maior para uma pessoa do que a solidão. Amados, é interessante nós percebermos aonde Deus está agindo e aonde Satanás está agindo. Na política do nosso tempo, quando falo política, não falo política partidária, a forma de relações humanas do nosso tempo tem produzido cada vez mais indiferença e isolamento. Curiosamente, estamos conectados com o mundo através das redes sociais. Você pode, de repente, colecionar alguns milhares de amigos. Você pode dizer: olha, eu tenho 2.500 amigos no Facebook, mas é incapaz de conversar com seu pai dentro de casa.
Você tem 3 mil amigos, né, te seguindo no Twitter, mas é incapaz de sentar com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe e ter uma prosa de 10 minutos. Estamos sendo trabalhados de tal forma por essa cultura que estamos sendo tomados por uma inabilidade social extrema, que é conviver, que é estar em relação com, que é entrar em conexão com as pessoas. E é capaz de que alguém abra o seu coração nas muitas vias da internet. As redes sociais é um caminho, blogs e sites e etc., mas seja incapaz de ter um relacionamento profundo de amizade. A relação nossa com o Evangelho, com Cristo, nos leva para o caminho oposto, porque Cristo nos põe em contato com. Quando olhamos para Jesus, ele passou pouquíssimo tempo no templo, mas passou muito tempo de vila em vila, de casa em casa, em contato com gente, e o tempo todo em contato com gente. Podemos até falar dos momentos de solitude de Jesus, porque ele sai e à parte vai orar, vai buscar o Pai, mas ao retornar desse tempo de solitude, ele estava em contato com pessoas. A igreja precisa estar atenta a essa grande estratégia, eu diria satânica. Irmãos, o diabo age através de várias formas, mas eu imagino que os sistemas são, na verdade, a base das ações mais letais de Satanás. Você vai pegar, por exemplo, os sistemas tanto políticos, econômicos, religiosos. Pega aí os grandes impérios, babilônico, medo-persa, romano. Você vai perceber que através dos sistemas, o alcance das estratégias de Satanás são muito maiores. E aí nós vamos perceber que o sistema, ele está em volta da cultura, está em volta da política, está em volta da economia, da religião. E quando você fala de um sistema, é difícil você debelá-lo por inteiro, só por um milagre, porque são muitas cabeças conectadas, gerando um comportamento, digamos assim, de massa. E nós estamos diante de um tempo em que essa cultura, na qual eu e você fazemos parte, estamos conectados virtualmente, mas nunca estivemos tão desconectados, olho no olho, corpo com corpo. Falta abraços, sorrisos, lágrimas, contatos, falta muita coisa, enquanto sobra muita virtualidade, falta realidade de relacionamento. A igreja propõe a cura para essa doença, porque a igreja nos permite entender que o encontro com Jesus promove unidade de relacionamento. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O interessante é que a expressão tudo em comum, não estamos falando aqui de uniformidade de pensamento, por exemplo. Seria uma incoerência quando lemos as cartas às igrejas da Ásia e vamos ver características bem distintas de igreja para igreja. Não é uma unidade de pensamento no sentido de uniformidade, mas uma koinonia, pensando diferente, mas convergindo na mesma direção e prevalecendo na via de relacionamento. Estavam juntos e tinham tudo em comum. O detalhe aqui é que eles partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os relacionamentos que nós encontramos aqui nesta igreja que nasce, produzia saúde e não vazio, vida e não morte. Havia alegria, como diz a palavra, havia ali singeleza de coração. Ao partir o pão, ao se relacionar na intimidade, a igreja ganhava saúde. E essa saúde não ficou restrita à comunidade, ela extrapola a tal ponto, a Bíblia dizer, que esta igreja, que estava vivendo esta mutualidade cristã, vivendo este relacionamento, a Bíblia diz aqui que esta igreja caía na graça de todo o povo. E aí a palavra diz que o Senhor ia acrescentando, não somos nós que acrescentamos discípulos à igreja, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas qual era o maior testemunho da igreja? Relacionamentos. E nada melhor do que pequenos grupos, para que esses relacionamentos viabilizem, ou sejam viabilizados. Irmãos, nós temos um texto, eu vou voltar já nesse texto, mas lá em Efésios, capítulo 2, verso 19, Efésios 2, 19, diz assim a palavra de Deus: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da
família de Deus. Eu não sou um homem viajado para o exterior, mas temos aqui pessoas que fazem isso bastante. Você pode ir para o lugar mais belo fora da sua nação, pode conhecer os lugares mais extraordinários, comer as melhores comidas, mas nada como a casa da gente, nada como o cantinho da gente. Você pode pensar na melhor viagem do seu mundo, da sua vida, mas ao final você quer voltar para a sua casa, quer voltar para a sua família, em contato com seus amigos. A viagem ela é sempre temporária. Quem já esteve no exterior sabe esse sentimento de inadequação. Você se esforça para se adequar, mas nada como a sua casa. E a Bíblia diz aqui que o Evangelho na nossa vida nos tira dessa condição de estrangeiros e nos coloca na dimensão familiar. Nos tornamos família por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E nos sentimos literalmente em casa. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar viajando por outras cidades, por outros até países ou mesmo estados em nossa nação, e chegando em outra igreja depois de 1 hora de relacionamento com o povo de Deus, qual é a sensação que nós temos? Pelo menos eu tenho essa sensação de que eu estou em casa. A sensação é essa, e não é só uma sensação, é uma verdade espiritual. Nós estamos conectados pelo sangue de Jesus, pelo Evangelho, que é o poder de Deus, estamos conectados pelo próprio Cristo, que nos habita, e isso gera em nós essa condição familiar. Somos família, não mais estrangeiros, não mais forasteiros, mas concidadãos dos céus, ou dos santos, e somos parte dessa grande família de Deus. Quando eu cheguei na minha igreja, eu respeito muito, de igreja para igreja os comportamentos mudam. Eu sou parte de uma cidade turística, em que é difícil você ver uma pessoa vestindo muita roupa, né? Eu prezo pela decência e pela ordem, mas uma cidade muito quente, uma cidade tipicamente, né, de hotéis cheios de opção com águas, né? Muita opção. Aliás, a cidade vive da rede hoteleira, vive dos clubes. E eu então cheguei lá do Rio de Janeiro, com meu terno e gravata, dia de quarta-feira, domingo de manhã, fazendo visita. Eu falei assim, né, pensa num sujeito, parecia que eu estava saindo de Brasília e batendo ali em Caldas, não tinha me apropriado da realidade. Irmãos, de repente Deus me afetou com uma palavra, e a palavra que Deus me afetou, me mostrou que igreja tem que ser família, e eu comecei a pensar como eu vivo em família na minha casa, e uma das marcas de ser família é informalidade. Já não me assentava mais em cima do púlpito, me misturava com o povo, arranquei minha bata de pastor, me vesti como meu povo, faço parte de um povo em que se há um Senhor, esse Senhor é Cristo. Eu comecei a viver a experiência de família. A liderança espiritual, ela permanece, porque somos chamados para pastorear o rebanho de Deus, mas eu me vejo como parte da minha família, e eu me misturo no meio do povo. Um dia, um irmão muito seleto, ele dizia assim para mim: pastor, eu queria saber como as pessoas vão identificar que você é o pastor da igreja. Eu falei sim, eu não preciso me identificar para estranhos. Eu sou pastor de ovelhas, e as minhas ovelhas me reconhecem. Com elas eu me relaciono. Se vier um visitante e não me identificar, poxa vida, não vou perder o sono por isso. Mas as ovelhas identificam o pastor pelos relacionamentos, pelo momento em que o pastor acolhe, ora, suporta, disciplina, orienta, chama para perto, chora, ri, come. Isso faz do ministério uma família. Irmãos, Deus é um Deus familiar. Eu quero trazer aqui para os irmãos um conceito que tem me dirigido nos últimos anos. Abra, por favor, em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Texto muito conhecido, poderíamos recitá-lo, mas eu quero que os irmãos abram. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Facinho, né? No princípio, o que diz aí? Criou Deus os céus e a terra. Esse pequeno versículo diz muito sobre o caráter de Deus. A palavra que no original é Elohim, significa Deus plural. Aqui estamos diante de uma realidade que lá em João nos é apresentado, de que nada que foi feito sem Jesus se fez. Jesus estava no ato da criação, e o Espírito de Deus também no ato da criação. Temos aqui nessa expressão, ou nessa palavra Deus Elohim,
a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três criando, aliás, uma coisa que eu nunca vi, foi uma assembleia extraordinária feita pela Trindade eterna, discutindo qual a cor que seria o céu. Nunca vi, pelo menos não tenho em ata, né? Nenhuma ata registrada em cartório. Pai, Filho e Espírito Santo. Você imagina uma discussão desta ordem sem viver esta unidade de propósito? Certamente o Espírito Santo mais sensível, como a Bíblia diz, talvez gostaria de um céu mais lilás, quem sabe meio arrosado, né? E talvez o Pai um pouco mais duro diria assim: que coisa é essa, né? Tem que ser um azul escuro. Você não vai ver a Trindade discutindo no ato da criação, mas há uma perfeita concordância entre eles. E tem uma expressão que surge a partir daí, cunhada por João Damasceno no século VIII, que é a palavra pericorese. Não sei quantos já ouviram falar dessa palavrinha. Essa é uma palavra que tem norteado já há algum tempo o meu ministério. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Pericorese? Então vamos ouvi-la hoje e guarde para o resto da vida. A palavra pericorese foi uma tentativa de João Damasceno de definir o caráter de Deus. E ao tentar definir o caráter de Deus, ele cunha essa palavra, e essa palavra significa que há uma interhabitação das pessoas divinas, de forma em que Pai, Filho e Espírito Santo, os três juntos, são impossível ao isolamento. Fala do caráter familiar de Deus, e ele vai tentar ilustrar mostrando a partir da ideia da dança. Não sei quantos já viram casais, né, que dançam, e quando dançam bem e dançam harmoniosamente, você vê o corpo do homem e da mulher num processo de dança. Você não consegue entender aonde termina e aonde começa o corpo do outro pela sincronia. Já viram um casal que dança bem? Tem muitos vídeos na internet hoje aí. Um dia desses me mandaram para mim, e é interessante perceber isso a partir da expressão que ele trabalha. Você não vê o homem pisando no pé da mulher, ou a mulher tropeçando, pisando no pescoço do homem, mas há uma sincronia entre os corpos enquanto se dançam, diferente de alguns que vão tentar dançar, e se tentarem, com certeza o Hugo vai receber algum paciente, né? Vai dar trauma, vai ter queda, alguma coisa vai dar errado. Mas ele está dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo dançam uma dança harmoniosa, de forma em que Pai, Filho e Espírito Santo não estão em discordância, não estão em rota de colisão, não estão em rota de conflito, mas há uma dança perfeita entre eles. Estão entendendo o que é pericorese? Uma interhabitação de Pai, Filho e Espírito Santo, em que nisto há uma impossibilidade de isolamento ou de fechamento em si mesmo. Resumindo, estamos falando da dinâmica perfeita do amor. E mais do que isso, estamos falando, né, de um Deus familiar. De um Deus familiar. Só que o detalhe é que lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus vai plantar neste homem o seu caráter. E o caráter de Deus é marcado por essa pericorese, por essa unidade perfeita, em que os três estão numa única condição, e não existe um sem o outro, não existe. Quem viu o Pai me viu, dizia Jesus. Ou quem me viu, viu o Pai, melhor dizendo. Não há possibilidade de você pensar o Pai sem pensar Filho e Espírito, ou pensar o Espírito sem pensar no Pai e no Filho. Os três coexistem numa interhabitação perfeita, numa dança harmoniosa divina. E ao criar o ser humano, irmãos, Deus desejava que eu e você dançássemos a dança perfeita do relacionamento. E entra Satanás e começa a trabalhar o coração de Eva, e temos a queda do homem, e logo depois esta dança dá errado. Caim mata Abel, temos o primeiro homicídio na história humana. E vamos ter daí para frente uma série de tragédias em que o homem não consegue mais dançar direito a dança do relacionamento. E temos, na verdade, guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos, muita morte,
Muita guerra por poder, detalhe, isso se estende até hoje. Pastor, então quem vai nos ensinar a dançar de novo? A Bíblia diz: os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amados, o Evangelho de Jesus, a própria pessoa de Cristo em nós, nos ajuda novamente a entrar na escola de Deus, para mais uma vez aprendermos a dançar a dança harmoniosa do relacionamento, a praticarmos em nossa vida, enquanto igreja, a pericorese. Ou nós aprendemos a dançar, ou jamais iremos comunicar o real amor de Deus e o seu caráter. É quando aprendemos a nos relacionar. Eu me lembro, pastor, de algumas situações bem demarcadas no meu ministério. Uma delas, um irmão declaradamente, um militar aposentado, rígido até dizer chega, declarou para mim que ele foi um voto que se opunha à minha posse naquela igreja. Só que ele me disse isso depois de alguns anos de relacionamento, em que havia sido feita uma correção tremenda do Espírito de Deus no coração dele. Ele disse: pastor, eu preciso te revelar uma coisa, não posso morrer sem dizer isso para o senhor. Eu fui um oponente. A hora que eu olhei aquele menino assumindo o ministério, eu estou com 42 anos hoje, mas imagina 14 anos atrás, eu até entendo, né, a situação do irmão. E eu fui decididamente, irmãos, amar os meus irmãos, independente se era militar aposentado ou qualquer outra coisa. Nada contra militares aposentados, ok? Eu também fui militar. E de repente eu comecei a amar aquele irmão, a amar a sua família, a sua esposa, seus filhos, andar com ele, e um dia ele desmorona na minha frente. Eu tive um outro fato de um irmão que morreu, e poucos minutos antes da sua morte, eu pude orar com ele no leito de morte, e abraçado comigo ele chorava e pedia perdão, porque era também alguém que tinha se levantado contra mim, no início do meu ministério. E naquele hospital, orando por ele, ele dizia: me perdoa, pastor, eu fiz um juízo errado. Irmãos, quando nós começamos a amar como Cristo nos propôs, não há situação em relacionamento, por mais terrível que pareça, que não seja desarmada. Pessoas precisam de Deus, eu tenho certeza disso, mas pessoas precisam de pessoas. E quando nós refletimos o amor de Cristo na relação, toda e qualquer situação é corrigida. Eu não acredito no limite para o amor. O amor a tudo corrige. E o pequeno grupo põe pessoas num cenário de relacionamento íntimo, em que eles precisarão, pelo Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito de Deus, precisarão aprender a dançar direito a dança do relacionamento, para que eles possam permutar oração, graça, misericórdia, cuidado e tudo aquilo que comumente precisamos numa história humana. E disse mais o Senhor, Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos chamados para a solidão, irmãos. Eu tenho ficado temeroso com o que tenho visto no meio das igrejas de forma geral. Eu gosto muito de fazer autocrítica também, mas faço uma crítica mais ampliada agora, em que nós estamos vendo um tempo de impessoalidade no meio das igrejas. Impessoalidade, em que a pessoa é apenas alguém que se assenta num banco e que contribui financeiramente e que está no hall de membros na secretaria, mas que não se relaciona. Eu percebi uma mudança de comportamento no tempo desse. Não frequento muito o McDonald's, mas quando venho a Goiânia, né, tenho filho adolescentes, então o McDonald's é um ponto de parada quase obrigatório, né? E parando ali, eu percebi que há um tempo passado, quando você comprava um sanduíche, o que é que você tinha acesso após o pagamento? Um número. Lembram dessa época? E chamava o número lá, e você era o número 437, e você ia lá e pegava a sua encomenda. Você chega hoje no caixa do McDonald's, a primeira coisa que ele te pergunta, ele ou ela, é: quem foi recente deve se lembrar, qual o seu nome? Fábio. É Yuquias Fábio. Se eu falar Yuquias, eu dou problema para a pessoa, eu vou ter que soletrar, tirar documento do bolso, já falo Fábio, né? Do bolso, já falo Fábio. Fábio, o que você deseja? Fábio, você aceita isso, isso e isso? Fábio, vai pagar como? Fábio, aguarde aqui do lado. Depois de ouvir o meu nome 10 vezes, o sentimento que eu tenho, irmãos, é que aquela pessoa no caixa é praticamente uma prima, uma amiga íntima, alguém da minha família, né? Ô Joana, obrigado, viu? Boa tarde, bom trabalho, Deus te abençoe. Porque há uma intenção de produzir nesse pequeno recorte que eu trouxe para os irmãos
pessoalidade, vínculo, relacionamento. Deu vontade de voltar lá comer mais um sanduíche com a Joana, que era o nome da moça que me atendeu. Porque, poxa vida, me falou tantas vezes: Fábio, está satisfeito? É só isso? Mais alguma coisa? Fábio, poxa, que legal, né? E na verdade, irmãos, nós não somos um número em série, nós somos pessoas com nome, sobrenome, com sentimentos, com muitos sonhos, com muitas questões para serem trabalhadas, e a gente vai então percebendo que o relacionamento é saúde para nós. Não fomos feitos para a solidão. Se você quiser solitude, eu diria, vá fundo nisso, porque nós precisamos deliberar em alguns momentos, sair do meio da multidão e ter um tempo a sós com Deus, ali buscar a sua face, nos consagrarmos. Mas todas as vezes que Deus chamar para a solitude, Ele vai te chamar de volta para descer do monte, sair do deserto e ir ao encontro de pessoas e com elas se relacionar. Lá em 1 João capítulo 4, verso 16, a Bíblia diz assim, abra por favor, 1 João 4, 16. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu já li esse texto, eu imagino, algumas dezenas de vezes. E um dia eu me perguntei qual é o maior desafio desse texto. Eu diria para os irmãos que talvez o maior desafio desse texto não seja compreender que Deus é amor e que também há uma necessidade de amarmos, mas é entender definição de amor. Porque na nossa cultura, e aliás de cultura para cultura, o entendimento sobre esta palavrinha vai se alterando. Se você fizer um estudo, você vai perceber que a ideia de amor vai sendo transmutada de geração para geração, e a compreensão de amor hoje, eu diria, é quase surreal. Já viu aquelas telas que você olha assim, que você tenta entender o que está rolando ali? Parece que alguém, né, cuspiu o tiro assim, plaf, pá. Aí assinou o nome e falou assim: isso aqui é uma obra de arte, né? Aí você fica olhando, né? Você vê muitas coisas e não vê nada. Já viu isso? Eu pinto telas, mas eu gosto de paisagismo, né? E a impressão é que você não consegue compreender, então dá voz para a sua imaginação. Enquanto arte, tudo bem. Mas o amor tem sido visto dessa forma, nessa dimensão. Não dá para capturar uma definição exata de amor, porque parece que amor tornou-se surreal. Nunca se cantou tanto sobre amor, irmãos. Nunca se escreveu tanto sobre isso. Nunca se fez tanta poesia, as mais atravessadas, com os mais diversos estilos, como na nossa cultura. Mas nunca estivemos tão próximos de uma falência relacional como nos dias atuais. Subentende que o amor não tem sido compreendido. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, e essa pessoa nos habita. Amor não é apenas uma sensação, amor não é apenas um afeto. Amor é o caráter de Deus dentro de nós e que nos move na direção do bem. E ele então diz que Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E quando eu falo de amor, subentende uma coisa. João 3,16 diz o quê? Pode recitar. Pronto, o pessoal frequenta a escola bíblica, pastor, tá vendo? Porque Deus amou o mundo, percebe que o amor busca para si um objeto a ser amado. Não existe amor pulverizado, irmãos. O amor busca um objeto a ser amado. O amor tem uma mira. O amor tem uma mira, e essa mira é o coração do outro. Não existe amor se você não tem um objeto para amar. E eu falo objeto aqui, não a ideia de subjugar o ser humano a uma condição de coisa, não é isso. Se não há um objeto a ser amado, esse amor, ele pode estar escrito em poesia, em letras de canções, em outdoor, em qualquer lugar, mas nunca será amor, porque o amor pressupõe relação. Eu tenho que amar alguma coisa ou amar alguém. Primordialmente, eu tenho que amar pessoas. Existem duas questões que eu quero trabalhar com os irmãos
Eu não sou muito de pregar, pastor, sermão de 3, 4 pontinhos, assim, é um estilo meu. Até às vezes me esforço, mas eu gosto mais de trabalhar um tema. Se alguém ficar perdido, todo esse material está escrito, vou deixar com o pastor, depois alguém querendo ter acesso, pode pegar com ele, ok? Gênesis 2, versos 18 e 25 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora ou ajudadora que lhe corresponda. E ainda, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Veja só, irmãos, nós temos aqui a família nascendo, e eu penso ser a família o protótipo social mais extraordinário. Se você quer pensar a sua sociedade, interferir nela de forma macro, interfira de forma micro nas relações familiares. A família é, com certeza, o mais potente protótipo social. Interferindo numa família, em uma família, você interfere nas gerações subsequentes e aquela família pode ganhar saúde. O Senhor fala para Abrão: eu vou abençoar a sua família. E logo depois ele diz o quê? Qual o objetivo de Deus abençoar Abrão? E diz: para que as demais famílias da terra sejam também abençoadas. Se você quer mudar a sociedade, não dá para pensar de forma macro, a não ser pela intercessão, porque é uma tarefa da igreja, mas a interferência tem que ser no núcleo familiar, porque a família é o protótipo social. Mas eu quero falar da igreja como protótipo espiritual, como diz 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Se eu posso imaginar a família como um protótipo social, que vai padronizar moral, ética, comportamentos diversos, a família da fé, a igreja, vai estabelecer também padrão de comportamento, padrão ético, padrão espiritual, estendendo-se ainda mais do que a própria família de sangue. Nós temos que ser uma família, e interferindo em famílias, uma igreja que é família e que interfere em famílias, se estabelece como um grande protótipo espiritual para que o Senhor edifique nações, não apenas pequenos aglomerados de pessoas em pequenos bairros. Mas é preciso, irmãos, celebrar essa ideia de sermos família. Fomos chamados para amar, e amar pressupõe ter um objeto com quem eu me relaciono e a quem eu amo. Eu não acredito no amor que não preze por isso. Aliás, quando lendo André Comte Sponville no texto A Felicidade Desesperadamente, alguém perguntou para ele, foi uma palestra, ele é um filósofo contemporâneo francês. Ele diz o seguinte, alguém perguntou para ele aonde ele encontra inspiração, por que ele escreve tão bem? Ele diz assim: é porque eu não sou casado nem tenho família, porque quando me falta relacionamentos, me sobra pensamentos, então eu filosofo. Achei interessante o depoimento dele. Ele estava dizendo que a filosofia dele e o poder dos pensamentos que ele expunha naquela palestra, e ele falava sobre a felicidade desesperadamente, é porque a filosofia dele era fundamentada na falta de relacionamentos. Então ele filosofava que quando você tem um filho para amar, uma esposa para amar, uma sogra, um sogro, um pai, uma mãe, irmãos em Cristo, irmãos, não cabe filosofar, você tem que amar. O negócio é simples. Um dia desses, corrigindo os meus filhos, não posso falar o nome, porque depois me batem. Aí um deles falou assim: mas o senhor não é psicólogo? Resolve isso. Eu falei assim: não, aqui eu não sou psicólogo, não, aqui eu sou seu pai, rapaz, para com isso, né? Vem cá. Que psicólogo, mas não é psicólogo? Sou psicólogo lá, aqui eu sou pai. Porque, irmãos, não dá para filosofar quando você tem alguém na sua frente que espera de você uma resposta. É preciso amar, não filosofar. Ficar filosofando é fácil, escreve sobre amor, vai lá no Facebook e posta, né, uma frasezinha bonita, linda, todo mundo curte. Fala sério, amar é mais duro do que o Facebook consegue expor nas suas belas frases e fotografias. Amar exige mais de nós. O amor é exigente. Sabe por que estamos falindo em amar? Porque nós somos uma geração, digo nós enquanto humanidade, não aos irmãos em especial, somos uma geração mais covarde, porque amar pressupõe entrega, doação, mergulho na vida do outro, mais empatia, aprender a chorar mais, a sentir mais, e a gente não quer esse negócio, dá muito trabalho. Confesso para os irmãos que amar dá muito trabalho.
e de vez em quando dá vontade de não amar, porque dá trabalho demais esse negócio. É fácil amar quem nos ama, né? Irmãos, nós temos um orfanato, chama Lar Batista. Irmãos, que peleja. Você paga caro por uma instituição dessa, paga caro financeiramente, paga caro com voluntariado, paga caro com desgastes. Aí você olha para aqueles meninos, o que aqueles meninos podem te dar? Nada, pode te dar nada. É um poço de necessidade, todas vítimas de algum tipo de violência e abuso. Vai te dar o que? Nada. E dá um trabalho amar. Mas a Bíblia diz claramente para nós que o amor é de Deus, e que se eu não sei amar, eu não tenho pacto com o Senhor. Sua aliança com Deus é uma falácia, apenas um conceito do qual você fica falando por aí, mas que não te serve para nada, porque o amor pressupõe relacionamento. Pastor, o que isso tem a ver com grupo pequeno? Irmão, se isso não tiver nada a ver com grupo pequeno, nada mais tem a ver, porque grupo pequeno é isso. A gente começa a conviver. Primeira semana é uma maravilha, eu já plantei 3 pequenos grupos, se começa da minha casa, depois eu formo esse grupo, quando está com seus 30, 35 membros, eu capacito alguém e solto no mundo e sai de cena, que a gente começa, você vê que o povo começa a se morder, é um negócio esquisito, pastor. Depois aprende a se beijar, mas começa a relacionar demais, daqui a pouco começa a se morder. Leva lanche ou não leva lanche? Rapaz, um negócio simples como esse pode virar uma polêmica, né? Pode estabelecer ali uma assembleia extraordinária. Leva ou não leva lanche, aí argumento de lá, argumento de cá, começa a conviver demais, começa a dar palpite na cor do cabelo, se engordou, se emagreceu. Olha, é um negócio sério. Mas aí a gente tem que aprender a dançar direito. E como é que a gente aprende a dançar? Eu não danço nada, irmãos, mas se eu fosse entrar para esse caminho da dança, o que você precisa fazer para dançar direito? Como é que se aprende a dirigir? Qual é o seu nome mesmo? O marido Nairon. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo, meu amigo. Você pode até falar assim, indo na autoescola, fazendo matrícula. Não, você aprende a dirigir dirigindo. Como é que eu aprendo a me relacionar? Eu só aprendo a dançar dançando. E às vezes quando se aprende a dançar, a dança do relacionamento, de vez em quando a gente pisa um pé um do outro. Mas tem que treinar. E treina mais, e vai treinando mais, porque a Bíblia diz que a boa obra que o Senhor começou em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia final. E diz a palavra claramente para nós, irmãos, de que esse é um desafio para a vida, porque o amor justifica o que a igreja é na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é melhor, o céu ou a terra? Eu sei que ninguém quer morrer, pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar isso não. Ninguém quer morrer. Perguntar para um senhorzinho de 100 anos e quer viver. Mas o céu é melhor que a terra? Não tem imposto, não tem corrupção, ninguém chora, não se tem problemas. Lá a Bíblia diz que as lágrimas serão enxugadas, não haverá mais dor, nem ranger de dentes. O céu é melhor que a terra. Estamos em concordância 100% aqui? Quantos acham que o céu é melhor que a terra? Glória a Deus, né? Até quem não levantou sabe que é. Vou te fazer só uma pergunta básica, profunda, viu? O que você está fazendo aqui? Não, se o céu é melhor que a terra e você é um cidadão do céu, tem uma natureza divina, você não está aqui como sendo aqui a sua morada, está de passagem, o que você está fazendo aqui? Porque habita a sua vida e a minha um profundo senso de missão. Só por isso. A missão nos justifica, ou justifica a nossa permanência aqui na terra. E essa missão, ela é melhor cumprida quando nós aprendemos a nos relacionar. Porque o amor, irmãos, afeta. Você pararia para ouvir um estranho falar de um tal plano de salvação que você nunca ouviu na sua vida? Na cultura que estamos vivendo, você pararia no meio da rua para ouvir um estranho falar de um tal plano de salvação? Eu acho que a maioria não faríamos isto. Mas você pararia para ouvir um amigo, ou não? Você pararia para ouvir um amigo. Acredito que o pequeno grupo nos ajuda a ganhar pessoas primeiro para nós, torná-las amigas, mostrar para elas que o amor é verdade e que podemos aprender a dançar direito a dança e o relacionamento. E depois podemos apresentar não só o plano de salvação, mas qualquer outra coisa. E essa palavra terá crédito, porque você provou o amor na prática. Não filosofou sobre,
mas disse: pode contar comigo. E lá esteve você quando um parente foi, colocado numa situação de risco e parou lá na delegacia, ou num acidente, ou numa crise familiar. Lá estava você, através do pequeno grupo. E aquela pessoa vai entender que o amor é uma verdade e que não está só em livros, está na sua vida. E ele vai entender o que vem de você tem peso, tem validade. Eu quero, em Brasília são 11 horas e 28 minutos. Temperatura ambiente, aqui eu não sei, mas deve estar uns 22 graus, né? Falta ainda meia hora para o almoço. Tem pavio para queimar aqui. Vocês vão falar só: chega, pastor, já deu o que deu, vamos parar por aqui, vamos cantar música, eu paro. Tem mais 15 minutos, eu sigo. Vou consultar a igreja. O pastor está fora de cogitação, né? Posso continuar, irmãos? Eu quero falar sobre princípios de humanidade. Vai ser a parte mais didática da minha fala, que você percebe aí que é meio difícil me acompanhar, assim, vai longe, né? Mas assim, eu vou tentar ser didático agora. Quero falar sobre 4 princípios de humanidade e que devem estar presentes na experiência de um pequeno grupo, de uma igreja. Retorno ao texto base, que é Gênesis 2, 18 e 25. Se pudermos mais uma vez ler esse texto, vai nos ajudar bastante. Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. 25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Quero falar para mim o primeiro princípio. Eu já disse o que eu vou dizer agora de forma solta, eu vou sistematizar, que aí se alguém gosta de anotar pontinho, pronto, vai ter seu momento agora de anotar os pontinhos. São 4 pontinhos, tá bom? Primeira questão que eu quero trabalhar com o primeiro princípio de humanidade é o princípio da relação. Não vou gastar tempo, vou ser objetivo, porque já falei sobre isso. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Somos seres então da relação. Estamos de acordo com isso? Todos estamos de acordo? Somos seres da relação. Pastor, mas o que a gente faz com os tímidos? Tem gente com mais habilidade, outros com menos habilidade de relacionamento, mas até o tímido gosta de um abraço. Ele pode até falar que não gosta, mas lá no fundo ele gosta. Ele pode até falar que não acha muito bom, um contato, mas chama ele para tomar um café na sua casa. O tímido vai e come. Vou dizer uma coisa: pode comer mais que o outro que fala muito, viu? Até os tímidos gostam de relacionamento. Somos seres da relação. Ou entramos em relação com o outro, ou nunca seremos igreja. A Bíblia diz que o Deus que eu e você servimos se fez carne, habitou entre nós. E quando eu vejo essa expressão de quem Cristo é, estamos dizendo que Ele decidiu deixar de ser apenas um Deus transcendente e tornou-se um Deus imanente entre nós. E Cristo pressupõe ser Emanuel, Deus conosco, o Deus da relação. Não é um Deus que eu penso sobre quando vejo uma árvore ou uma cachoeira. É um Deus que se fez como eu e você, homem, e se fazendo homem, se fazendo carne, disse: estou entrando em contato, há uma relação entre nós. E Ele vai até a morte de cruz, mostrando esse caminho do amor a partir da relação. Não é um Deus transcendente, apesar que Ele também é um Deus do céu, mas é um Deus que está dentro de você e decidiu se relacionar conosco. Caso contrário, jamais entenderíamos esse grande e extraordinário amor de Deus. Segundo o princípio de humanidade, a Bíblia diz: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. Irmãos, estamos aqui diante de uma base que fala de casamento, mas vamos falar de algo além do casamento. O princípio aqui é o princípio da reciprocidade. Quem ama, pode completar, perdoa também, mas quem ama quer ser amado. Quem abraça? Ser bobo, quem abraça quer ser abraçado. Quem um dia chora, quer que em outro momento, algo diferente aconteça na contrapartida. Quem fala, quer ouvir, pode ter certeza. Quem fala, quer ouvir. A palavra sempre circula. Se você disser uma coisa só: eu estou falando, mas você não precisa falar nada, você conversa, tá? Se ele te falou alguma coisa, ele quer que você responda algo. Irmãos, esse é um princípio que nos classifica como gente. Nós somos seres que precisam da reciprocidade. Não existe humanidade sem reciprocidade. É preciso correspondência, é preciso troca afetiva.
Não adianta você pensar em relacionamento sem reciprocidade. Pastor, mas e o tal ágape, o amor incondicional de Deus? E quem disse que nós vivemos só do ágape? O ágape é a base. Nós vivemos também, do eros, vivemos também do filéu. Nós somos seres que compartilham de N amores. E na relação, se você doa-se o tempo todo, é presente, compartilha, e o outro nunca responde, nunca é recíproco, o que acontece na relação? Desgasta, amigo. Alguém fala assim: olha, eu não amo mais fulana. Pode acreditar, isso acontece. Ágape não morre, porque todo amor que não ágape demanda reciprocidade. Só ágape é um amor que reparte sem nada esperar em troca. Esse amor é de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, e esse amor tem que ser recíproco. Alguém que estiver começando a namorar aí, você está se matando de agradar, dá presente, lembra das datas especiais e faz e acontece, o outro nada. Aonde termina esse namoro? É daqui para ali, é na esquina, já acaba, porque ninguém suporta uma relação sem reciprocidade. É preciso. Claro que, para além da reciprocidade, o ágape nos chama atenção para doação incondicional, mas a reciprocidade faz parte de relacionamentos. Outra questão, terceira questão, diz: e ambos estavam nus e não se envergonhavam. O terceiro princípio de humanidade é intimidade. Intimidade. De quantas pessoas você se sente íntimo ou íntima? Quando você pode dizer que uma pessoa é muito íntima de você? Sem tumulto, por favor. Quando que você pode dizer que uma pessoa é muito íntima ou íntimo de você? O dia que ela conhecer todos os seus flagelos, pecados, fraquezas, você pode dizer que essa pessoa é íntima de você. Enquanto ela conhecer só o seu sucesso, suas vitórias, suas alegrias, esquece, porque não há intimidade. Ela talvez te conheça no nível, mas intimidade é quando somos capazes de pensar em voz alta diante daquela pessoa, e ela sendo colocada diante da verdade, quem você é, ela ainda permanece do seu lado. Tem gente que passa a vida inteira maquiando a verdade, porque sabe que se falar a verdade, os 10 amigos que acha que tem, vai sobrar 1 ou 2, se é que vai sobrar. Talvez não sobre nenhum. Amizade, intimidade, irmãos, tem a ver com esse relato das fraquezas também. Quer ver uma prova bíblica? Quando Jesus estava diante das multidões, ele revelava o que às multidões? Fraqueza ou poder? Diante das multidões, Cristo revelava fraqueza ou poder? Poder. Mas um dia ele estava no Getsêmani, junto com Pedro, Tiago e João. No meio daqueles 12, 3 eram mais íntimos. Dos 3, um era mais íntimo ainda, que era João, o discípulo amado. Para os íntimos, ele revelou a sua fraqueza. Intimidade, só é intimidade quando eu sou capaz de revelar as minhas fraquezas para alguém. Confessai as culpas uns aos outros, diz a palavra de Deus. Você quer saber se você tem amigos? Quantos conhecem as suas mazelas? Pastor, eu sou um homem santo, pastor, você não está entendendo. Eu sou uma mulher santa. A Virgem Maria perde para mim, você não tem noção. Eu sou assim, olha, a santidade na terra. É, que eu não sou. Eu luto contra mim mesmo todos os dias. E a cruz é um lugar que eu frequento todos os dias. E chego a esmurrar o meu próprio corpo para sujeitar a obediência de Cristo todos os dias. Porque eu e você somos pecadores. É preciso ter intimidade. E esse é um princípio, irmãos, que nós não podemos fugir dele. Dá para ser íntimo de todo mundo? Claro que não. É óbvio que não. Mas é preciso que você encontre na via espiritual, na igreja, intimidade. E o pequeno grupo te coloca nessa direção da intimidade. No meio daquele grupo, pessoas vão saltar aos seus olhos como potenciais amigas ou amigos, e ali você vai relatar a sua vida. Por último, nessa sequência, diz a palavra claramente que o homem e a sua mulher. Veja, não só o homem, não só a mulher, mas o homem e a sua mulher. O que temos aqui é um quarto indicativo de um princípio de humanidade. Qual foi o primeiro que eu disse?
relação, segundo, reciprocidade, terceiro, intimidade, quarto, presença. Quarto, presença. Eu sou flamenguista, sofredor, claro, fazer o quê? Nem tudo é perfeito, né? Então, e supomos que você esteja assistindo a final do campeonato carioca e o Flamengo está lá, ganha, não ganha, ou perde, não perde, e aí encosta alguém do seu lado, alguém que você ama muito, pode ser a mãe, a esposa, o filho, um amigo, a chance de você desgrudar da telinha. Aí você tenta conversar com alguém que está vendo o final do campeonato do time do coração. Qual é o seu time, pastor? São Paulo, pastor? Sério? Oxe. Depois a gente conversa no almoço, então. E aí a pessoa tenta entrar em contato. Aí você fala meia hora. Depois de meia hora você tem a sensação que você falou para onde? Para o sofá, para o piso, para o tapete, para a mesa de centro, mas não falou para ele. Porque ele estava ali, mas ele não se tornou para você uma presença. E esse é um conceito interessante de Martin Buber, que ele vai dizer que só existe vida no encontro. E o encontro só acontece quando eu me torno presença para o outro. E eu só me torno presença para o outro quando eu mergulho na vida do outro e me permito ao fato de que a reciprocidade aconteça e ele mergulha na minha. Aí isso é presença. Não havendo presença, não há encontro. Não há encontro, há desencontro. Se só existe vida no encontro, o desencontro é morte. E nós estamos vivendo, irmãos, uma realidade cultural de muitos desencontros e pouquíssimos encontros, enquanto qualidade de vida. E estamos morrendo, porque temos poucos encontros. Não somos presença para ninguém ou para quase ninguém nessa geração. A igreja escapa a isso, porque ela vive do que a cruz nos propõe, que é relacionamento com Deus e com pessoas. Mas fora do evangelho, fora de Jesus, fora da palavra, eu diria para você que é impossível nós conseguirmos ver coisa boa daqui para frente na nossa geração ou na geração que se segue, porque estamos cada vez mais na rota de desencontros do que na rota de encontros, porque não temos nos tornado presença para o outro. Ok, tá bom, tchau. Morreu a conversa. E aí o outro está querendo se abrir. Aliás, uma questão muito... chega a ser engraçado, alguém chega para você na rua e fala assim: e aí fulano, como você está? Tudo bem? Na porta do banco, você indo, ele vindo. Tudo bem, Nai? Aí o que ele faz? Ele diz como que ele está? Bobagem, ele faz a mesma pergunta. E aí, tudo bem? Saem os dois perguntando e seguem os dois sem resposta. Estou falando bobagem? E aí, tudo bem, pastor? Aí o pastor do outro lado da rua: e tudo bem, pastor? Eu falei: poxa, não deu tempo nem de eu falar como é que eu estava. Eu falei assim: não estou não, cara, estou super mal. E aí abri meu coração para ele, mas não dá tempo, porque ele já faz uma pergunta para me calar, porque não há presença, porque ouvir mazela alheia dá trabalho, e é preciso ter muita coragem para ouvir algumas coisas, muita coragem. Só que ser cristão é ser corajoso, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Para quê? Para punhar facas e baionetas? Para punhar armas? De jeito nenhum. Mas toalhas para servir, para socorrer, para amar, porque amar dá trabalho e não é pouco. Olhando para isso, irmãos, eu quero finalizar. Guardar os 4 princípios de humanidade. Se não guardar mais nada do que eu falei, guarde os 4. Rapidamente, as 4 palavras que definem os 4 princípios: relação, intimidade e presença. Seja presença para alguém. Quer ver uma coisa interessante? Você entra no elevador. Hoje não tive esse privilégio, que o hotel que eu fiquei está vazio, pastor. Depois chegou uma família lá, mas na hora que eu cheguei só tinha o meu carro no estacionamento. Está uma delícia lá, comida à vontade só para mim e minha família. E de repente a gente está lá, entra no elevador só a família. Mas supomos que você entra no elevador e o prédio tem 30 andares. Entrou sozinho. No segundo andar entra um senhor. Aí um olha para o outro olha para um. Qual é a tentativa? Qual é a... Aqui nós somos instigados numa cena dessa. No mínimo, dá para fazer de conta que não tem um outro ser humano ali?
Primeiro você vai ser tentado a falar bom dia, oi. Entrou mais um, mais outro, está cheio. É uma mistura de desconforto, que é um negócio desconfortável, né? Muita gente que você não conhece, e todo mundo olhando um para o outro, às vezes olhando para baixo. Aqueles são mais tendenciosos, né, a conferir a maquiagem, ficam olhando para o espelho, conferindo o cabelo. Mas, irmãos, é impossível estar diante de um humano e isso não nos afetar. Você pode botar 300 placas de trânsito dizendo que tem um buraco lá, mas você colocar uma pessoa fazendo assim com a mão, faz mais efeito que 300 placas. Uma pessoa, ou um boneco simulando uma pessoa, né, dando sinal com a mão. De longe você não sabe se é uma pessoa ou se é um boneco, então deduz ser uma pessoa. Afeta muito mais a nossa atenção do que qualquer outra placa informativa. Concorda comigo? Porque não dá para ser neutro diante de um ser humano. Não é possível. E nós vamos nos fechando, mas o ser humano nos afeta. E se o ser humano nos afeta, então que sejamos presença para essa pessoa e entremos em rota de convergência e não de distanciamento. Eu quero terminar a minha fala pensando com os irmãos duas direções possíveis para relacionamentos, e eu espero que uma delas seja a nossa como igreja. Martin Buber, no seu livro Do Diálogo à Dialógica, ele vai usar duas expressões, e essas duas expressões elas falam bastante sobre as relações humanas: o eu-tu e o eu-isso. O eu-tu seria o quê? É quando eu vejo o outro como pessoa, e ao ver o outro como pessoa, eu entendo que eu preciso ter com ela intimidade, presença. Eu não estou diante do outro para usar esse outro, mas o outro é uma pessoa como eu, e eu quero entrar em relação com essa pessoa. Eu quero me tornar presença para ela e quero que ela se torne presença para mim. A outra via de relacionamento é o eu-isso. É quando eu torno o outro um objeto para eu obter vantagem. É quando eu faço questão de utilizar o princípio do utilitarismo, em que o outro é apenas um trampolim para eu tirar algum proveito. Se você pudesse avaliar, culturalmente falando, as relações estão mais no sentido do eu-tu ou do eu-isso? Eu-isso. Estamos, irmãos, infelizmente, estamos personificando coisas e coisificando pessoas. Falei sobre isso no tempo passado. Você vê um homem de 1,80 m, cheio de saúde, alisando seu carro preto no final do sábado, com muita espuma e água na mão, fazendo altos carinhos com seu carrão, ou no seu carrão, preparando para a noite, e ele gasta 2, 3 horas arrumando o seu carro. O carro chega a ter nome, cheiro, né, particularidades, objetos que ele coloca ali para identificar como sendo seu, mas ele é incapaz de passar 1 hora conversando com o filho porque está com uma crise no colégio. A gente está coisificando pessoas e personificando coisas, porque deixamos de viver a relação eu-tu, pessoa a pessoa, mas as pessoas estão se tornando objeto. Eu lembro de uma época, pastor, que eu entrava num coletivo, no ônibus. Eu sou dessa época, não sou velho, eu fazia 42 ainda, mas eu lembro dessa época, em que o trocador, a gente sabia o nome dele, quem era a esposa, quais eram os filhos, aonde ele morava, sabia um monte de coisa sobre ele. Hoje o trocador é apenas uma máquina que cobra, e às vezes alguns ônibus nem tem mais a figura do trocador, é apenas um ticket que se coloca e a catraca abre. Eu sou de uma época em que as pessoas se conheciam no mesmo bairro, morava-se ali, morria-se ali. De uma época que as pessoas trabalhavam 20 anos na mesma empresa e firmavam vínculos. Hoje, se você mora num prédio, você não sabe quem mora em cima, quem mora embaixo, quem é o vizinho da direita ou da esquerda. E se sabe, não sabe nem o nome. Se sabe o nome, não sabe mais do que isso. Em que a gente mal se conhece, em que a gente se conecta muito pouco, e que o eu-tu está indo para longe, e as pessoas estão virando uma coisa. Quando elas me interessam, eu entro em contato, sempre quando me interessa, como se fosse algo do qual pudesse usufruir e depois descartar. É preciso, irmãos, tornar-se presença para o outro, e sabendo disso, a igreja nasce com essa força, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens,
repartiu com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. A igreja primitiva estava aprendendo a dançar a dança harmoniosa do relacionamento, porque creram em Jesus e no evangelho poderoso de Jesus. Não é possível ser afetado por esse poder do evangelho e por esse Cristo que por nós morreu e ressuscitou e sermos as mesmas pessoas. Não lembro de Zaqueu sendo o mesmo e nem olhando para o Velho Testamento, Isaías sendo o mesmo depois de um encontro com Deus. Pessoas que têm encontros com Deus, elas são alteradas e elas passam a compartilhar do caráter de Deus. E esse Deus é um Deus familiar. Nele habita a pericorese, a capacidade de ser um em três e viver tão junto de um mesmo propósito que ninguém pisa no pé de ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo, ao nos criar, nos criou capazes para relacionamento. Quer parar de ter problemas na sua casa, com sua mulher, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos? Comece a ficar mais parecido com Jesus e fala: Senhor, eu não estou dançando direito, me ensina a dançar essa dança perfeita do relacionamento, porque o Senhor sabe como. Todo mundo contra Jesus, mas lá na cruz ele olha para aquela multidão e diz o quê? Olha como é que ele sabia dançar direitinho. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ah, irmãos, como é bom olhar para a pessoa e obra de Jesus. Primeiro, nós nos percebemos tão distantes, mas também tão desafiados. Você quer aprender a dançar direito? É preciso fazer isto. A dança do relacionamento é um desafio para além do seu casamento ou da sua relação familiar. Envolve a igreja como corpo e família. Envolve pequenos grupos, ministérios, tantas obras que as igrejas querem fazer. E a maior delas é ganhar pessoas através de relacionamento. Porque uma vez alcançadas desse jeito, elas permanecem. Porque todos nós temos um sentimento universal, que é o sentimento de pertencimento. Imagina pertencer à família de Deus e pertencer ao reino de Deus. Que sentimento extraordinário. Eu quero orar nesse instante e pedir a Deus que nos ajude, a todos nós. Não é fácil amar, mas é preciso amar. E que Deus coopere conosco, nos dando força, sabedoria, graça e entendimento, para que no nome de Jesus haja uma pericorese entre nós. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos Te engrandecer, louvar o Teu nome, bendizer o Senhor, meu Deus, por esse privilégio da obra extraordinária de Cristo em nossas vidas. Eu sei que em nós não habita a perfeição, enquanto a Deus olhamos para nós mesmos, porque a palavra do Senhor diz que todos somos pecadores, que não há um justo sequer, todos pecaram, nós pecamos e destituídos estávamos da glória do Senhor, mas a perfeição que é Cristo nos habita. Então dessa forma, Tua palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição, porque o amor é uma pessoa e essa pessoa está dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que nos habita, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos ajude a celebrar relacionamentos, porque certamente esta é a máxima que o Senhor esperou e espera da Tua igreja, que a Tua igreja seja aquela, como diz aqui em Atos, que caia na graça do povo, não porque tem uma outra mensagem senão esta, não porque promete aquilo que não pode ser prometido, mas porque vive o que tem que ser vivido, o amor que compartilha, que reparte, que se doa, o amor que é sinônimo de intimidade, de presença, de reciprocidade. Ah, Senhor, abençoa esta igreja ainda mais. Quero Te louvar por aquilo que o Senhor já tem feito nessa igreja, mas que o Senhor possa multiplicar as Tuas ricas bênçãos sobre esta casa, e que esses irmãos sejam multiplicadores de discípulos, discípulos que se amam, que haja, ó Deus, entre eles, em todo o tempo, a busca pela mais profunda intimidade, que eles sejam em todo o tempo presença um para o outro, para a glória do Senhor oramos, em nome de Jesus, amém e amém.